Olha, após 4 meses de paralisação, o Senado finalmente votou e aprovou a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Tudo bem, senador? Bem-vindo mais uma vez. Como vai? Paz e bem, estou muito em paz hoje, feliz. Tiago, Adriana, eu acho que o Brasil amanheceu com mais esperança no Supremo Tribunal Federal, porque o doutor André Mendonça mostrou nesses 4 meses de injustificável demora ser uma pessoa correta, não surgiu nada contra o seu nome e uma pessoa muito humilde para servir a nação. Senador, a gente já comentava aqui no Jornal da Manhã, não sei se o senhor concorda, a indicação de um ministro do Supremo, de alguém para ocupar uma vaga no Supremo, é prerrogativa do presidente da República. E havia uma aproximação de André Mendonça com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que ontem na sabatina ele tentou demonstrar um certo distanciamento do presidente ou não? Eu não percebi isso, eu vi assim muita sinceridade, né? Ele respondeu de forma transparente sobre todos os assuntos perguntados. Uma coisa é você ser leal, outra é você ser subserviente, né? Ele deixou muito claro que, eu achei bonito uma frase que ele disse, uma frase forte, que na vida a Bíblia é que é o norte da vida dele, mas lá no Supremo vai ser a Constituição do país. Então, ele passou muita verdade, sabe, em todos os questionamentos, né, que foram feitos. Eu acho que foi um grande presente do Senado Federal. O sistema não estava querendo deixar, Tiago, ele entrar, né, ficou claro isso, até pelo número de votos. Eu peguei a relação aqui dos últimos ministros do Supremo, os 10 últimos, ele foi o que teve a diferença mais apertada, foram 47 votos a 32, ou seja, houve uma reação pesada do sistema justamente porque o ministro André Mendonça, para ele, os fins não justificam os meios, ele não fez nenhum tipo de concessão para agradar A ou B, ele foi muito correto no que ele colocou. Eu tenho muito otimismo com um Supremo mais justo, mais equilibrado. Temos um conservador hoje, finalmente temos um conservador no Supremo Tribunal Federal e ele deixou muito claro ontem respondendo as perguntas. Senador, na sequência a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, senador. Eu acho que é muito boas essas suas colocações aí, porque ficou muito claro mesmo esse contorcionismo do sistema contra a entrada de um conservador no STF. E agora ficam tentando atrelar a religiosidade como se ele fosse lá pregar dentro do Supremo e não agir conforme a Constituição. Para mim, essa foi realmente a melhor fala dele. Mas, na sua opinião, esses 32 votos contra foram contra ele por alguma opinião efetiva que ele deu ali na sabatina ou em momentos anteriores, ou era apenas intriga política com o presidente Bolsonaro? Eu acredito que as duas coisas, viu, Cristina? Sua análise perfeita, como sempre. Eu vejo que, eu estava falando há pouco da reação do sistema, né? Ele não fez certas concessões, ele não cedeu em princípio e valores. E isso é fundamental hoje em dia, numa porta larga que nós temos aqui. Eu estou falando com vocês aqui do Senado, daqui a pouco a gente vota a PEC dos precatórios e a gente sabe que a porta é muito larga aqui. Aqui você tem todo tipo de tentação, né? A questão de dinheiro, de poder, de droga, de sexo, e você precisa ter muita serenidade, muita firmeza para trilhar o caminho da porta estreita, né? Para servir e não ser servido aqui. Eu vejo política como missão. E ficou muito claro, doutor André Mendonça, ontem, aliás, a pessoa passar por uma aprovação, Cristina, de 4 meses de tentativas de humilhação, de fritura pública e se manter com resiliência, com humildade. Ele demonstrou ali ser um homem de bem, né? Um cristão de verdade. Poucos cristãos
passariam por aquele tipo de situação, já teriam desistido, já teriam, enfim. E ele se manteve porque ele vê como missão. E eu fico realmente, como brasileiro, como cidadão, muito feliz com essa oportunidade de termos um ministro desse nível, com esses valores e princípios, dentro desse tão questionado, cada vez mais questionado, Supremo Tribunal Federal, que eu não tiro a razão do povo brasileiro de muitas vezes estar dizendo que é uma vergonha nacional pelas decisões pró-corrupção, pró-impunidade que tem tomado nos últimos tempos. Senador Eduardo Girão, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Senador, o senhor é integrante de um partido que está lançando o ex-juiz Sérgio Moro à presidência. Na sabatina de ontem, o André Mendonça, ele fez algumas declarações calibradas ali para agradar senadores que estão incomodados aí basicamente com os esforços de combate à corrupção. Ele falou, por exemplo, que não se pode criminalizar a política, se disse um garantista, né? Então, minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que no STF ele vai se juntar à ala anti-lavajatista? Eu acredito que não. Eu acho que as declarações dele foram muito ponderadas, embasadas na realidade, né? Uma pessoa que chega ao Supremo Tribunal Federal, que tem uma história de vida jurídica com muito respeitabilidade, né? Uma reputação ilibada, notório saber jurídico, ele tem que garantir a Constituição, né? Então, essa palavra garantista não me soa nada como uma pessoa que vai passar pano em corrupção, muito pelo contrário, né? Ele tinha deixado claro a sua posição anteriormente, por exemplo, da execução e prisão em segunda instância, que é uma bandeira que eu acredito, desde que cheguei aqui, aliás, foi bandeira de campanha minha, que o Podemos coloca como prioridade, e o ministro respeita a posição do Supremo Tribunal Federal, porém, deixou claro que a bola está no Congresso, né? Como também, Diogo, a bola está no Congresso sobre o fim do foro privilegiado, que para mim é a blindagem, o guarda-chuva de corrupção, de proteção aos poderosos corruptos, né? Então, na hora que a gente acabar com isso, e na semana que vem, já digo aqui para você, seria ontem, mas semana que vem a Câmara vai debater a PEC da questão da prisão em segunda instância. Você que está nos assistindo, com audiência altíssima da Jovem Pan, sensibilize os seus deputados federais, os seus parlamentares, porque essa votação é muito importante, já que o Supremo, em 2016, tinha uma posição a favor, depois voltou agora no ano passado, retrasado, contra, né, a prisão em segunda instância, mudou o posicionamento. Então, a bola está no Congresso para deliberar, legislar, e aí eu quero ver o que é que vai acontecer no Supremo depois. E, senador, depois de adiada 2 vezes, acontece, o senhor mesmo disse, daqui a pouco, por volta das 9 horas, a votação da PEC dos precatórios no plenário do Senado. Qual a expectativa do senhor? A PEC deve ser aprovada hoje, com quais principais determinações? Adriana, a PEC deve ser aprovada. Essa é a tendência daqui a pouco aqui no Senado Federal, porque o governo fez algumas pequenas concessões aí, especialmente na questão para tornar permanente, embora que não indicou até esse momento a fonte de recursos para isso, né? Está vinculando a questão, por exemplo, do Fundeb, colocando como prioridade o pagamento. Então, isso, de uma certa forma, angariou mais apoio. A PEC 41, do senador Iovisto Guimarães, é uma PEC que eu considero particularmente com maior responsabilidade, com mais transparência, porque sem furar o teto, a gente vai conseguir, através dessa PEC alternativa, apoiar, amparar os brasileiros que precisam dos R$400 do Auxílio Brasil. O que é que essa PEC do senador Iovisto, que a gente vai tentar emplacar daqui a pouco no plenário, faz? Ela vai buscar recursos num remanejamento
de forma republicana, vamos dizer assim. Por quê? Se corta emendas de bancada, se corta 50% de emendas individuais dos senadores, ou seja, um corte na carne, se faz aí uma redução das despesas discricionárias em torno de 8%, né? São pequenas despesas que podem ser enxugadas na máquina pública, que é gigantesca. E o grande detalhe, as famigeradas emendas de relator, essas que a gente discutiu agora essa semana e de forma vergonhosa foi aprovada no Senado numa segunda-feira, enquanto os senadores não estavam presentes fisicamente. Essas emendas de relator são 16 bilhões de reais. Um orçamento secreto, você não sabe para onde vai, você não sabe quem é o padrinho, quem é que está indicando. E isso no meu modo de entender, aquela forma ruim de fazer política, do toma lá da cá, da questão da barganha. E isso, a PEC do senador Eu Visto corta com esse tipo de despesa secreta e dá o dinheiro necessário para a gente pagar o Auxílio Brasil. Então, nós vamos lutar por essa PEC, mas espero muito bom senso dos senadores nessa votação importante. E a Jovem Pan vai acompanhar a votação. Senador Eduardo Girão, Podemos do Ceará. Obrigado mais uma vez, bom trabalho. Gratidão a todos vocês, parabéns pelo trabalho verdadeiramente independente que a Jovem Pan faz no Brasil. Obrigada, abraço, senador.